1 Pedro, capítulo 5. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 8. Após a sua ressurreição, assentado à praia com 7 de seus discípulos, por 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? João capítulo 21, versículo 16. A insistência do mestre pela 3ª vez, no entanto, entristeceu o coração daquele que o havia negado por 3 vezes, e dotado de uma humildade que antes lhe faltava, o arrependido discípulo por fim respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, também pela 3ª vez, a ordem foi proferida: apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 17. Assim como o Senhor confiou o ministério pastoral a Pedro, outros também receberiam o mesmo chamado. Pedro destacou alguns princípios que devem reger este sagrado ministério. Primeiro, o pastor deve conduzir o seu rebanho espontaneamente, não por constrangimento, e cuidar de suas necessidades. Segundo, o pastor não faz o seu trabalho por ganância, mas de boa vontade, ainda que tenha de passar por privações. Terceiro, o pastor deve ser um modelo de Cristo para o rebanho. Deve ser o primeiro a dar o exemplo, vivendo de forma coerente ao seu chamado. Diante dos deveres dos presbíteros, Pedro não deixou a cargo somente destes líderes o dever cristão de seguir as orientações de Deus, mas continuou sua fala a uma classe especial. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. O cumprimento do dever sempre vem acompanhado de uma recompensa. Deus mostra a sua misericórdia e graça para conosco, mesmo diante da verdade de que nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Trata-se de um dever cristão, a união entre líderes e liderados na obra de salvação. Enquanto não houver esta unidade imprescindível em espírito de humildade, enquanto o povo de Deus não se humilhar sob a poderosa mão de Deus, a derradeira chuva não cairá. Semelhante a Daniel e seus companheiros em Babilônia, o Senhor tem chamado os jovens cristãos desta geração a fechar a boca de leões e glorificar o seu nome em meio às chamas. Jovens que, à semelhança de José, fujam da tentação e do pecado. Gênesis capítulo 39, versículo 12. Que, assim como Samuel, estejam dispostos a dizer ao Senhor: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Jovens como o reformador escocês George Wishart, que dedicou sua juventude a serviço de Deus. Ou como a norte-americana Ellen G. White, que mesmo jovem e com a saúde debilitada, tornou-se um poderoso instrumento nas mãos do Senhor. Todos estes passaram por diversos sofrimentos, mas firmes na fé, resistiram ao maligno. Certamente, o Senhor tem levantado na nossa irmandade espalhada pelo mundo um exército de jovens fiéis, revestidos da armadura de Deus, prontos para combater o bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É na mais alta temperatura do crisol que sai o mais puro ouro. Pois assim diz o Senhor: farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Quando as chamas da última perseguição envolverem o mundo,
Haverá a definitiva separação entre o trigo e o joio, entre o ouro e a escória. Não mais haverá líderes e liderados, mas dois grupos, os salvos e os perdidos. Cumprir-se-á o que está escrito. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Perseveremos firmes, amados, sendo reavivados e santificados pela palavra de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, quão gratos te somos pelo estudo de mais um precioso livro da Tua Palavra. Através de Pedro, o Espírito Santo nos deixou importantes orientações e admoestações, principalmente a nós que vivemos nos últimos dias. Precisamos de um verdadeiro reavivamento entre nós, Senhor. Necessitamos de líderes genuinamente convertidos e consagrados ao Teu serviço. E como pecadores que somos, necessitamos diariamente nos humilhar debaixo da Tua poderosa mão, sendo sóbrios e vigilantes, conscientes do grande conflito em que estamos envolvidos. Ó Senhor, aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta a Tua igreja. Somos Tuas ovelhas, Pai. Conduze-nos aos Teus pastos verdejantes. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, rebanho de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.